o- eu sei que eu tento evitar um pouco ser muito paulistocêntrico, porque eu sou paulistano e eu tô mais ligado à história e o cenário político daqui, né? Mas é. O que aconteceu essa semana foi muito esquisito, tá? Então vamos lá. Folha. Mariana Zilberkan, Carlos Petrocilo, Carolina Linhares e Renato Machado. Tiroteio em Paraisópolis interrompe a agenda de Tarcísio. Um homem morreu. Gente, nós estávamos falando dos crimes eleitorais. Vamos ler essa notícia e prestem muita atenção no que eu vou ler, tá? E isso aqui, gente, isso aqui é mídia burguesa na sua quintessência, tá? Isso aqui é mídia burguesa na sua quintessência. Um tiroteio em Paraisópolis, zona sul de São Paulo, interrompeu um compromisso de campanha de Tarcísio de Freitas na manhã dessa segunda-feira. Tarcísio e sua equipe visitavam um projeto social que inaugurou um polo universitário. Não houve feridos entre os integrantes da comitiva. Próximo parágrafo. Um homem de 38 anos morreu no tiroteio. Segundo a polícia, ele tinha registro sob suspeita de roubo. Eu vou ler com muita calma essa sequência de palavras colocadas na ordem pela Folha de São Paulo. Não houve feridos entre os integrantes da comitiva. Um homem de 38 anos morreu no tiroteio. Segundo a polícia, ele tinha registro sob suspeita de roubo. Primeiro, vou traduzir. Não houve feridos entre os que importam. Você está preocupado? Pessoas importantes não foram feridas. Um homem de Paraisópolis morreu. Mas o homem não era importante. Tanto que o nome dele não está aqui e a causa da morte dele não está aqui. Quem atirou e como atirou, né? Segundo a polícia, o cara era suspeito de roubo. Então tudo bem ele ter morrido. Não se preocupem com a morte dele. Ele era suspeito de roubo. Vocês estão entendendo? Isso aqui é a quintessência do jornalismo burguês. Morreu uma pessoa, mas a pessoa era favelada e foda-se ela, porque era suspeita de roubo segundo a polícia. Vida que segue. Pouco após o ocorrido, o candidato ao governo de São Paulo publicou no Twitter: "Fomos atacados por criminosos. Nossa equipe de segurança foi reforçada rapidamente com a atuação brilhante da Polícia Militar de São Paulo." O episódio repercutiu entre bolsonaristas que repudiaram o suposto atentado e relacionaram a esquerda ao tráfico. Durante a tarde, porém, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, general João Camilo Pires de Campos, afirmou que era prematuro afirmar que houve um atentado e que a investigação segue em andamento. Ele disse ainda que as câmeras nos uniformes dos policiais, medida que Tarcísio critica, serão usadas na investigação. Já no fim da tarde, Tarcísio disse não acreditar que tenha sido alvo de um atentado, descartou ligação com a política e afirmou que pode ter havido uma intimidação do crime. Foi um ato de intimidação, um recado claro do crime organizado, como "a gente não quer você aqui dentro, é uma questão territorial e não tem nada a ver com a política." Para Tarcísio, não houve coincidência. Os bandidos notaram a nossa presença ali desde cedo. 4 motocicletas filmaram a nossa equipe, fizeram perguntas e voltaram armados. Não foi algo corriqueiro, não. Foi um tiroteio enquanto estávamos lá. Em nenhum momento eu disse que era atentado, primeira coisa. Segundo, esse tipo de troca de tiro ali não é comum. O crime organizado aqui em São Paulo é hegemônico em determinadas regiões. Não é comum você ver troca de tiro. Tarcísio, que tem o apoio do governador Rodrigo Garcia do PSDB, no segundo turno, tem um discurso linha dura na segurança pública, inclusive afirmando que os paulistas não se sentem seguros. Segundo o fundador do Polo Universitário Wallace Rodrigues, o prédio onde o candidato estava não foi atingido por tiros. Ouvimos disparos do lado de fora do prédio. Foram disparos para o alto de opositores políticos de Tarcísio. Os tiros foram ouvidos no momento em que o fundador ia fazer um discurso. Tarcísio foi orientado por seguranças a deixar o local, desceu os 3 lances de escada do prédio, entrou na van e foi embora. O veículo, que é blindado, deixou o local em alta velocidade. O secretário disse não saber se o tiro que matou o homem partiu dos policiais que faziam a segurança de Tarcísio ou dos policiais militares que chegaram rapidamente ao local. Ou seja, o tiro que matou o homem partiu de policiais, ou dos que faziam segurança do Tarcísio, ou da PM. Ou seja, este homem foi assassinado pela polícia, tá? Fato. Em nota, a Secretaria de Segurança informou que um segundo suspeito foi identificado, que as armas dos policiais militares envolvidos serão apreendidas para perícia e que o caso é investigado pelo DHPP. Um suspeito foi baleado após entrar em confronto com policiais militares nesta segunda-feira, na região de Paraisópolis. Ele foi socorrido no Hospital Campo Limpo, mas não resistiu. Um segundo suspeito foi identificado e está foragido.
Líderes comunitários afirmaram que só souberam da visita do candidato 1 hora antes da sua chegada. Abre aspas, a polícia militar agiu rápido e garantiu a segurança de todos. Determinei a imediata investigação do ocorrido. A declaração do secretário de que as câmeras dos policiais serão usadas para esclarecer o caso contraria o discurso do Tarcísio. Apesar dos números positivos da queda da letalidade, ele já afirmou que as câmeras inibem os policiais. Chegou a dizer que se eleito retiraria o equipamento com certeza. Mas depois voltou atrás e afirmou que irá ouvir o comando da polícia. Tá, eu tô passando por cima aqui porque tem uma outra notícia que eu queria ler. Inibem a polícia de cometer assassinato. Sejamos claros aqui, né? Inibe de matar, né? Lembrando que um dos outros caras que apoiava tirar as câmeras das fardas dos policiais era o senhor Márcio França, senador apoiado pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e pelo Partido dos Trabalhadores, tá? Intercept, Guilherme Mazieiro e Rafael Moro Martins. Agente licenciado da ABIN, que assessora Tarcísio de Freitas, mandou apagar vídeo de tiroteio. Fabrício Cardoso de Paiva é assessor da campanha do ex-ministro em São Paulo e teve cargo de nomeação política no governo Bolsonaro. Fabrício Cardoso de Paiva, um agente licenciado da Agência Brasileira de Inteligência ABIN, foi quem mandou um cinegrafista apagar as imagens de um tiroteio em Paraisópolis, favela da Zona Oeste de São Paulo, na semana passada. Paiva é atualmente assessor da campanha a governador e do ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos. Ele também ocupou o cargo de nomeação política a convite de Tarcísio, no Ministério da Infraestrutura desde o início do governo Bolsonaro. A identificação foi confirmada ao Intercept por uma fonte que trabalha no governo. A voz de Paiva também foi reconhecida por ex-colegas de trabalho. As fontes terão os nomes mantidos em sigilo para evitar retaliações. A ABIN, respondendo a perguntas que enviamos, esclarece que apenas um servidor da agência, que no momento está de licença não remunerada para tratar de interesses particulares, acompanha o candidato Tarcísio de Freitas na campanha eleitoral. Trata-se justamente de Paiva. A existência do áudio foi revelada em uma reportagem da Folha na última terça-feira, 25 de outubro. Na gravação, é possível ouvir Paiva dizendo ao cinegrafista da Jovem Pan, que é alinhado ao bolsonarismo, você tem que apagar. No currículo, apresentado ao Ministério da Infraestrutura, Paiva informa ter se formado na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, e atuado como oficial de artilharia do Exército entre 96 e 2009, ano em que se tornou servidor da ABIN. Em junho de 2019, foi nomeado gerente de projetos da Subsecretaria de Governança e Integridade do Ministério da Infraestrutura por Tarcísio. Em dezembro de 2021, Paiva foi agraciado com a Medalha de Mérito Mauá, entregue pelo governo federal como reconhecimento à contribuição ao desenvolvimento e progresso do setor de transportes. A escolha feita pelo próprio Tarcísio foi chancelada por Bolsonaro. Você filmou os policiais atirando? A Folha noticiou ontem que um integrante da campanha de Tarcísio mandou o cinegrafista da Jovem Pan apagar as imagens do tiroteio, que terminou com um suspeito morto e interrompeu uma atividade da campanha do candidato bolsonarista em Paraisópolis. Segundo o jornal, assessor de Tarcísio, que é Fabrício de Paiva, perguntou ao cinegrafista: você filmou os policiais atirando? Não, trocando tiros efetivamente não. Tem o tiro da PM pra cima dos caras, respondeu o profissional. Você tem que apagar, ordenou Paiva. As circunstâncias de troca de tiros e os autores dos disparos não foram esclarecidas até o momento. Logo após o ocorrido, as campanhas de Tarcísio e Bolsonaro tentaram vender a narrativa de que os tiros haviam sido um atentado contra o candidato a governador, depois voltaram atrás. Em entrevista, horas após o caso, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, João Camilo Pires, afirmou ser prematuro falar que ocorreu um atentado, mas que nenhuma hipótese será descartada. Nas investigações, Pires é um general de 4 estrelas da reserva do Exército. Ele se formou na AMAN em 76. Como Paiva e Bolsonaro, também escolheu a artilharia. Então a questão é, os caras não estão nem um pouco preocupados em averiguar a situação, tá, gente? Imediatamente quando a polícia atirou pra cima das pessoas, seja lá o que aconteceu, porque só quem tava lá sabe o que aconteceu, o Tarcísio e a equipe dele estão querendo controlar a narrativa, tá? E querendo que as informações por vídeo, 4 estrelas só se for no GTA, né? Estão querendo que a informação por vídeo seja cerceada. E aí nós temos uma terceira notícia a respeito disso. Só pra vocês verem que a coisa tá ficando cada vez mais suspeita, tá? Então nós temos um tiroteio, né? Aí nós temos um homem morto, a equipe do Tarcísio querendo impedir que as imagens sejam veiculadas e mudando a narrativa, falando, foi atentado, não foi tão atentado assim, foi mais ou menos atentado, foi político, não foi político. E aí a gente viu isso aqui. PM diz ter alterado cena em Paraisópolis. Analistas citam fraude processual. Aconteceu alguma coisa que eles não querem que a gente saiba. Herculano Barreto Filho e Luiz Adorno na UOL.
Policial militar que participou do tiroteio em Paraisópolis, na zona sul da capital paulista, disse que adulterou a cena do crime, alegando temer que os objetos fossem retirados do local por outra pessoa. O episódio ocorreu no dia 17 desse mês durante uma agenda do Tarcísio, a gente já falou. Especialistas ouvidos pelo UOL Notícias dizem ver fraude processual no episódio. Questionada sobre o relato, a SSP de São Paulo diz que investiga a possibilidade de alteração da cena. Em nota, o órgão apenas detalhou o andamento das investigações, que inclui depoimentos e imagens captadas no local e solicitação de perícia. Essa aqui é o que a gente acabou de falar. Deixa eu ver se tem mais informações. Aqui, ó. Em depoimento dado à Polícia Civil, um tenente da PM que teve o fuzil apreendido após participar do confronto em Paraisópolis confirmou ter alterado a cena do crime. Ele disse ter recolhido cartuchos, estojos, carregador de pistola, coldre, um celular e um relógio do local, afirmando que seria para que não fossem perdidos ou subtraídos por populares, segundo consta em boletim de ocorrência registrado no caso. O policial militar disse ainda ter sido um dos primeiros a chegar no local por volta das 9h45 para determinar o patrulhamento da viatura nas imediações do local, onde ocorreria a agenda da campanha de Tarcísio. Em seguida, agentes da Paisana ficaram no local. Uma hora depois, os PMs registraram suspeitos em uma moto filmando a viatura descaracterizada usada por eles. Em seguida, os criminosos retornaram com outros homens armados, dando início ao confronto, de acordo com o depoimento dos policiais militares. Perito criminal aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal, Cássio Tione Almeida de Rosa, disse ver fraude processual na ação da PM, na ação do PM envolvido na ocorrência, e questiona a justificativa dada por ele em depoimento. Essa alegação de retirada de estojos e cartuchos para evitar a subtração por parte de moradores é uma forma de justificar a adulteração da cena do crime. Mas, se há esse risco, o policial primeiro precisa justificar porque os seus procedimentos de preservação do local não foram realizados. É uma ação que não está nos protocolos e enfraquece o laudo de exame do local, uma vez que não vai ser possível traçar a dinâmica do que ocorreu ali. Vai ser feita apenas a análise de objetos desconectados da cena. Então, assim, gente, vocês estão entendendo o cenário que tá se pintando aqui? Novamente, só pra reiterar. Só quem tava lá sabe o que aconteceu. Só que a questão é, ao mesmo tempo, a equipe do Tarcísio tentando impedir que as imagens capturadas por cinegrafistas sejam veiculadas e sejam analisadas, não só veiculadas como analisadas, como um policial admitindo ter adulterado a cena do crime, e um perito falando, essa coisa de dizer que eu tirei as coisas do local para que não fossem roubadas é uma fraude comum, é o que o cara disse, basicamente. Isso tudo tá apontando para a direção de que a polícia simplesmente matou um inocente. E eu não posso provar isso justamente porque eles estão querendo fazer essa análise ficar o mais difícil possível. Simples assim. Beleza?